não se apropriar da sua identidade. Isso é um fator profundo demais que leva muitas mulheres, principalmente muitas mulheres, a abandonarem a si mesmas, tá? Se anulando e se esforçando para viver algo que elas não são. Quando você não se apropria da sua identidade, seja homem, seja mulher, quando você não se apropria da sua identidade, você aos poucos está se destruindo. E uma vez que você se destrói emocionalmente, você não suporta um relacionamento duradouro, você foge dele, cansa você e consequentemente cansa o seu cônjuge. Cileia, de que história é essa que você está falando de identidade? Estou falando de você entender quem é você. Eu estou falando de você olhar para você e entender quais são as tuas feridas lá da infância, garota. Eu tô falando de você, homem, entender que aquele perdão que você precisa dar ao seu pai é essencial para você se descobrir como homem e assumir o seu papel nesse casamento. Eu tô falando que você precisa saber para que você foi feita. Porque nós confundimos muito facilmente aquilo que nós somos com aquilo que a gente é capaz de fazer, com a roupa que a gente pode vestir, com quanto dinheiro tem na nossa conta, com qual nível de influência social a gente tem, com quantas viagens no ano pode pagar ou não pode. A gente facilmente confunde isso. Você não é seu dinheiro, você não é seus resultados, você não é as pessoas que convivem com você, você não é seus fracassos, tô rouca, você não é suas notas, você é quem você é lá dentro. E se você não for capaz de responder essa pergunta, peraí, quem é que sou eu? Como é que você vai viver no casamento, minha senhora? Me diga. Um casamento é uma instituição que duas pessoas se unem, se colam. Imagina a bagunça, duas pessoas que não conhecem as emoções predominantes, as visões de vida, os traumas de infância, as influências e bagagens que receberam. Duas pessoas que não conhecem nada disso se juntam. Primeiro conflito que der vai ficar um culpando o outro, Ah, porque é isso, porque é isso, porque é isso. E porque é isso, porque é isso, porque é isso. Aí banca o coitadinho, a coitadinha. Ah, porque ele me deixou com duas crianças e fez isso, fez isso. Não adianta. Se eu não tomar, essa semana, tá? Essa semana eu recebi uma mensagem de uma garota em que o esposo dela falava assim pra ela. Eles estão separados, tá? Estão separados hoje, têm filhos bonitos, novos, um casal que tem tudo pra dar certo, estáveis financeiramente falando. E eu recebi uma mensagem dessa garota que ele dizia pra ela assim: olha, faltou isso em você. Faltou você ser essa mulher forte, firme, que me diz não. Faltou você ser essa mulher que não deixa que outras pessoas interfiram no nosso casamento, que me desse força para me posicionar. Faltou isso em você. Você tem noção do que é você ouvir do cara que você ama, que você ainda quer, mas que tá separado, com uma namorada, dizendo pra você que faltou você dar não pra ele? E sabe o que é isso? A gente só é capaz de dar não quando a gente sabe quem a gente é. Porque quando a gente não sabe quem a gente é, sabe o que acontece? A gente balança a cabeça pra tudo. Sim, amém, tá bom, amém. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com o Wellington, eu vinha de uma adolescência e infância cheinha de feridas de rejeição. Então eu queria agradar. Né? O meu papel era esse, eu queria agradar. Então, pra tudo, eu dizia, tu que sabe, tá bom, tanto faz. E uma vez ele parou, né? A gente tava na moto, ele parou e disse, olha, eu não gosto disso. Eu não gosto quando você não tem uma posição, quando você só diz assim, tanto faz. Tem uma postura, tem escolha? Opa, aquilo ali chamou minha atenção, porque, eita, peraí, então eu nem tô sendo eu, nem tô dizendo a verdade, porque eu tenho minha vontade, mas não tenho coragem de falar, porque minha insegurança é tão grande que eu quero só agradar, e peraí, deixa eu melhorar nisso. E aos poucos eu fui melhorando, claro que é um processo, foi um processo. Hoje eu não tenho problema de dizer, não quero isso, eu quero assim, eu quero assado, tá? Então, olha só, peraí, deixa eu ler o que as meninas estão me dizendo, é verdade, fiz muito isso.
Acho que vocês estão falando sobre essa história de dizer sim pra tudo, né, meninas? De não ter posicionamento, né? Fiz muito isso. Eu tinha tanto medo de perder que acabei perdendo. Menina, isso é fato. Isso aí é um fato. Aquilo que a gente teme é o que acontece, viu? Fui muito assim. Pois é. E aí a gente vira uma pessoa, sabe? Vou dizer aqui uma palavra meio daqui. Uma pessoa sem sal, tá? Não sei se vocês, todo mundo que tá aí vai entender essa expressão. Aqui a gente diz assim, ficou uma pessoa sem sal, uma pessoa sem graça, sem personalidade, sem propriedade da sua identidade. Você precisa ter propriedade da sua identidade no seu casamento para você dar não pro que não cabe no seu casamento. Hoje eu sei, por exemplo, que não cabe para mim a frequência que o meu esposo gostaria de estar junto com muitas pessoas do convívio familiar dele. Não cabe para mim hoje. E eu preciso saber me posicionar porque eu preciso me resguardar para o meu casamento. Nada vale o fracasso da minha família. Nada vale o fracasso da minha família. Então, para isso, eu tenho que saber o que sim, o que serve para mim e o que não serve para mim.